estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, falando hoje sobre direito constitucional. Muito obrigada pela sua audiência, pela participação. Você irá tirar dúvidas hoje sobre assuntos relacionados ao nosso país, à nossa Constituição Federal. E para falar sobre assuntos do momento, muito atuais, nós vamos conversar com um advogado muito competente, de notório saber jurídico, muito respeitado em nosso estado. Estamos falando do Dr. Algacir Dall'Agassa. Ele que, além de advogado, também é formado em contabilidade. Além disso, tem MBA em administração pública pela USP, em São Paulo. E nós queremos conversar sobre questões relacionadas ao momento atual em que o país se encontra, tudo dentro da Constituição Federal, culminando na questão do impeachment. Bom dia, doutor Algacir. Bom dia, doutora Dona. Prazer muito grande tê-lo em nosso programa. É muito importante que as pessoas conheçam como funciona o nosso país, como funciona a nossa Constituição, para que possam compreender melhor os atuais acontecimentos. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a questão relacionada ao sistema de governo que tem o nosso Brasil dentro da Constituição Federal de 88. Sim, o nosso sistema de governo, ele é um sistema presidencialista, né? É importante nós começarmos esclarecendo como foi concebida a Constituição Federal. Em 1988, ela foi concebida através de uma Assembleia Nacional Constituinte e então ela foi promulgada, né? Antes disso foram eleitos representantes do povo que elaborariam a Carta Constitucional e ela foi promulgada por essa Assembleia, né? Então essa é a forma como ela foi concebida. Ela é formal porque ela é escrita, obedece a uma forma, né, de ser apresentada, uma forma legal. E ela é rígida, é importante dizer isso nesse momento, porque ela não pode ser modificada, ela obedece um rito legal e em que na própria Constituição, no artigo 60, que se estabelece a forma como se pode fazer emendas à Constituição e o que é que pode, quais os assuntos que podem ser modificados, né? Tem as cláusulas pétreas incluídas nessa cláusula 60, que ela não pode, a nossa Constituição não pode ser modificada. Mas, voltando ao início aqui, é importante dizer que a nossa Constituição ela é elaborada de uma maneira chamada modo dogmático. Por quê? Porque esse poder constituinte estabeleceu princípios e fundamentos em que não se admite mudança. Então, por isso que é dogmático. São valores do povo brasileiro que os nossos representantes, naquela oportunidade, entenderam que eram essenciais para serem colocados na Constituição Federal. Então, esses valores se transformaram em princípios e fundamentos da nossa Constituição. Então, ela tem um conteúdo formal, porque ela obedece à forma e à disposição, um cadenciamento dos assuntos, e ela é analítica porque ela, às vezes, se estende em determinados assuntos, né? A lei ela entra num detalhamento, a própria Constituição. Ela poderia deixar esses detalhamentos para leis infraconstitucionais, porém os constituintes entenderam por bem colocar no próprio conteúdo da Constituição esse detalhamento. Então, isso é importante entender, né, a maneira como foi concebida a nossa Constituição Federal, para que depois, ao longo da entrevista, nós cheguemos ao ponto, né, para podermos tirar conclusões sobre o momento que vivemos. É importante, então, nessa questão dogmática, né, ressaltar, logo no artigo 1º da Constituição Federal, já temos lá, né, estampado os dogmas da nossa Constituição. Aqui diz, no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se num Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania nacional, a cidadania, segundo lugar. Em terceiro lugar, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e, no seu parágrafo único,
um importante comando constitucional, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Então, esses dogmas, esses dogmas se transformam em princípios e valores, né, do nosso Estado, que é uma união, né, ela é uma república federativa, onde nós temos a união indissolúvel dos estados, né, da União, que é o governo federal, o governo central, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Portanto, quando se vê alguns pronunciamentos de determinadas pessoas, ou até mesmo de autoridades, que colocam pessoas, cidadãos contra cidadãos, classes contra classes, estados contra estados, isso é inconcebível perante a nossa Constituição Federal. Nós devemos ter em mente sempre isso. O que vale para o nosso país é isso. E as nossas autoridades, o nosso chefe de governo, que é o nosso presidente da República, no caso hoje a presidente Dilma, eles têm a obrigação de conduzir o país de forma a respeitar esses comandos legais, que são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Muito bem. E nós estamos falando muito em democracia ultimamente, democracia para cá, democracia para lá, porque nós somos representados pelos políticos lá na Câmara. E eu gostaria de perguntar para você qual seria o conceito de democracia dentro da Constituição Federal de 88. Sim, democracia é a forma como o povo escolhe os seus mandatários, os seus representantes. Justamente, ela está incluída também neste artigo 1º da Constituição Federal, né? Aqui no parágrafo único, que diz que todo poder emana do povo, em seu nome será exercido. E o povo elege os seus representantes, né, de forma direta, e o poder é exercido de forma indireta através dos representantes eleitos, porque não tem como todas as pessoas decidirem as coisas, então por isso é que democraticamente, através das eleições diretas, se escolhem os representantes do povo para fazer o exercício, né, do poder, exercer o poder em nome do povo. E nós iremos falar um pouco mais sobre essa questão da representação, porque no próximo bloco nós iremos falar sobre as questões relacionadas ao impeachment. A questão relacionada ainda às pedaladas fiscais. Muitas pessoas não sabem realmente a origem do impeachment e nem o que vem a ser essas pedaladas e qual a questão da responsabilidade da presidente Dilma nessa questão. E nós iremos no próximo bloco falar um pouco mais sobre essa questão da representatividade, porque nós iremos entrar num assunto especial que é a questão do impeachment. Um assunto do momento onde, na verdade, nós estaremos sendo representados lá na Câmara na verdade, no Senado agora, no Congresso Nacional, que irá nos representar e dar um destino ao impeachment. Nós iremos falar sobre isso com o Dr. Algacida Lagaça e nós iremos conversar também sobre outros assuntos importantes que você precisa ter conhecimento. Lembrando que você poderá acompanhar essa entrevista pelo YouTube no meu canal, Dolane Patrícia RR, basta se inscrever e assistir essa entrevista e todas as outras a qualquer hora do dia ou da noite. No próximo bloco estaremos de volta para falarmos sobre a questão do impeachment e das pedaladas fiscais. Não saia daí.